Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nós vamos falar no dia de hoje sobre o Orixá Regente de 2014, como viemos fazendo desde 2011. A gente faz essa leitura baseada na astrologia e não pretendemos esgotar o assunto, seria uma pretensão da nossa parte. Simplesmente é uma singela interpretação nossa e que outros olhadores, digamos assim, através do Búzios, da numerologia, da orientação dos seus benfeitores espirituais, estarão também emitindo opinião. Raramente haverá uma unanimidade, né? Sempre haverão diferenças ou particularidades dependendo da interpretação, que daí varia o Orixá Regente. Enfim, para 2014, planeta regente é Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Então, conforme a astrologia, questões relativas à expansão, crescimento, a questão do discernimento da mente superior, da fé, a espiritualidade, otimismo, entusiasmo, moralidade, prosperidade, educação, contato com outras culturas, valores morais e éticos, filosofia, aspirações, leis, estaria sendo influenciados por Júpiter, essas qualidades, digamos assim. Interessante nós comentarmos aqui a questão do contato com outras culturas, que seria a questão da diversidade, trazendo para um aspecto assim das religiões, né? E os valores morais e éticos, né? A questão das aspirações e da expansão. Continuando aqui, nós vamos chegar no Orixá. Júpiter é o planeta da dialética, do ardor da palavra, identificado com Deus do raio, seria o Deus dos deuses. O Orixá que se identifica com essa vibração é Xangô, que é um dos mais populares orixás e que do alto da pedreira empunha o fogo sagrado e provoca os seus trovões, ou seja, a pedreira no sentido simbólico da sustentação da firmeza de Xangô dentro da lei do equilíbrio, da coisa equânime, né? E o trovão seria quando Xangô atua, né? A palavra da lei, quando ela vem, quando as coisas têm que ser colocadas no seu lugar, é como se fosse um trovão, aquele ribombar, né? Xangô é o rei das pedreiras, senhor dos coriscos e do trovão, pai da justiça, é o orixá da política. No dia a dia encontramos Xangô nos fóruns, delegacias, ministérios públicos, ministérios políticos, encontramos Xangô nas lideranças de associações, sindicatos, movimentos políticos e religiosos. Enfim, em tudo que gera habilidade no trato das relações humanas e nos relacionamentos interpessoais. Xangô é a ideologia, a decisão, a vontade, a iniciativa, é a organização, o método, o trabalho, a discussão para a melhora, o aprofundamento, o progresso cultural e social, é a voz do povo, a voz da maioria, é o levante, a vontade de vencer. Xangô é a capacidade de organizar e pôr em prática os projetos de diferentes áreas, é a reunião de pessoas para discutir pontos e estratégias de trabalho. Xangô é o orixá reformador. Chegando nesse ponto aqui do nosso pequeno vídeo, vamos falar um pouquinho então da nossa religião da Umbanda e do Orixá Regente de 2014, que será Xangô. Todos nós cantamos, louvamos Xangôs nos nossos espaços sagrados, nos nossos terreiros, nos nossos centros, nessas diversas casas de Umbanda por esse Brasil todo. Mas uma leitura agora nossa pessoal, assim, uma interpretação nossa, uma reflexão que nós dividimos. Como é que Xangô pode interferir no nosso dia a dia, ou na nossa coletividade, ou no nosso modo de ser? Vamos refletir aqui o seguinte: 3 aspectos: o indivíduo, o umbandista e a Umbanda. Vamos falar do indivíduo.
Xangô atuando e Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, o magnetismo de Xangô vai estar muito intenso ano que vem, dentro do seu ápice nos meses de março, abril e maio. Março, abril e maio, conforme as efemérides da astrologia, estaria potencialmente maior esse magnetismo dentro desse ciclo anual do planeta Júpiter ou de Xangô. A questão do indivíduo. Então, o indivíduo que ele necessita, se sente injustiçado, ou se ele não procurar a justiça, o equilíbrio, isso vai ser mais intenso na sua vida. Da mesma forma, o indivíduo que procura se beneficiar através da magia, através de terapias energéticas, doa a quem doer, ele tem que estar atento que o efeito de retorno estará mais intenso. Sempre que contrariar a lei divina, que determina que cada um de nós tem livre-arbítrio, que cada um de nós, dentro das reencarnações sucessivas, está enquadrado dentro de uma causalidade, ou seja, que todo efeito tem uma causa geradora, e que nós procuramos quebrar isso no outro, em benefício próprio nosso, doa quem doer, contrariando aquela máxima do Evangelho de Jesus, façai ao outro aquilo que gostasse, que fizesse a ti mesmo. Nós podemos sofrer um intenso efeito de retorno da lei divina, capitaneado pela força magnética desse orixá, como se fosse um trovão em nossas vidas, colocando as coisas nos seus lugares. Então, muito discernimento, muito critério, muito zelo quando usarmos a magia em nosso proveito, quando procurarmos auxílio através dos espíritos, tentando observar que naquela egrégora, naquele local que nós estamos indo, se a mediunidade e o mediunismo ali naquele intercâmbio com o mundo dos espíritos, se eles respeitam a lei divina, se eles têm o entendimento de causa e efeito, que todo efeito tem uma causa geradora, e principalmente se respeita o livre-arbítrio alheio. Então, atitudes assim de nós procurarmos trabalhos de magia, colocando o nome da pessoa, do esposo, da esposa, do companheiro, do desafeto no trabalho do chefe, sem esse permitir, sem esse concordar com isso, e ele está no seu discernimento, com a sua clareza mental, nós estaremos contra a lei divina que estabelece que cada um tem seu livre-arbítrio e tem que ser respeitado. E a partir daí, se aquilo que nós estamos desejando para o outro não é o que nós desejaríamos para nós mesmos de bom, muitas vezes podemos ter o efeito de retorno ainda de imediato nesta encarnação, principalmente no ano de 2014, pela intensidade deste orixá que estará regendo o ano. Quanto ao umbandista, aumenta a nossa responsabilidade. Nós que trabalhamos no aconselhamento, na orientação espiritual daqueles que vêm ao nosso encontro, e nós estamos irradiados, vibrados com as entidades, com os espíritos que laboram na seara de Umbanda, aumenta sobremaneira a nossa responsabilidade enquanto médios inconscientes, e não tem mais mediunidade inconsciente, enquanto médiuns conscientes, aumenta sobremaneira a nossa responsabilidade, o estudo, do respeito ao momento existencial de cada um, de nós entendemos que muitas vezes a nossa caminhada pode ser semelhante, mas que cada caminhante tem que dar o seu passo. Não podemos nós médios darmos o passo pelo outro ou interferirmos ao ponto de dizermos o que o outro tem que fazer na sua vida, principalmente na questão dos seus conflitos e dos seus relacionamentos. O estudo, discernimento, a compreensão das leis divinas, maior esforço dos médios para que sejam instrumentos equilibrados com a lei maior divina, e a partir daí, como pequenos sacerdotes que somos, no momento que nós cedemos nosso espaço interno, nosso psiquismo para esses guias, esses benfeitores vibrarem em nós, que a nossa interferência e que acontece, nós somos médiuns conscientes,
que a nossa interferência, o nosso pensar esteja em equilíbrio com a lei maior divina para o nosso resguardo, para a nossa segurança, e auferimos a partir daí o axé, o equilíbrio, a força que o orixá nos dá enquanto instrumento, enquanto médios. E em relação à Umbanda, nós entendemos que dentro da sua diversidade é possível sim uma carta magma ou diretrizes mínimas que venham do povo de Umbanda, que venham dos seus frequentadores, que venham dos seus médios, que venham dos seus diversos centros, que se unam em associações, que se unam em federações, seminários e que estabeleçam, através da vontade desses frequentadores, um mínimo de diretrizes éticas e morais que estabeleça uma visibilidade para a sociedade da nossa religião, dizendo que a nossa religião é digna, dizendo que a nossa religião não é o que outras seitas, o que outros cultos ainda preconceituosos tentam falar de nós. É possível sim, no nosso entendimento, que haja esse movimento, essas associações, através de federações, através de associações representativas de lideranças comunitárias que se reúnem na forma de um congresso, estabelecendo como, por exemplo, uma carta magma que dê visibilidade e diretrizes básicas mínimas para a nossa religião, o que não quer dizer que seja codificação, o que não quer dizer que a diversidade do movimento de Umbanda esteja sendo homogeneizado ou que haja uma hegemonia. Nós precisamos sim ter diretrizes básicas para que a nossa religião saia da obscuridade, saia do preconceito da sociedade laica, que ainda nos vê de forma muito preconceituosa, porque não compreende e não nos compreendendo, não tendo a informação correta, dá margem para que outros cultos, através da intolerância religiosa, nós acabamos sendo perseguidos e discriminados. 2014, o ano da regência de Xangô, é o ano da reforma no sentido de mobilização das nossas lideranças, conscientização do povo de Umbanda, no sentido que a gente pode se unir e unidos nós somos mais fortes, dando um basta para a intolerância religiosa, que o brado de Xangô, que o trovão de Xangô venha em favor da Umbanda, equilibrando as nossas relações no diálogo interreligioso, ou seja, da porta para fora com outras confessionalidades religiosas e, consequentemente, num diálogo intrarreligioso dentro com a comunidade, com os adeptos e com os nossos frequentadores. Não é à toa que Xangô é representado pela pedreira, a rocha, o fogo interior da terra, a firmeza necessária para que as mudanças sejam feitas, para que se una, para que se mobilize e que a partir daí nós tenhamos um equilíbrio nas relações interreligiosas da Umbanda com outras confessionalidades e com a sociedade laica. O Xangô está presente nos lugares rochosos e arenosos, também ligados ao calor do sol. Rege a bravura, o senso justo. Assim como o sol nos ilumina a nossa fronte, a todos igualmente, que Xangô seja um brado de guerra, que Xangô seja um trovão, trazendo para nós em 2014, dessa Umbanda que tanto amamos, mais equilíbrio, mais união, mais mobilização. Quem sabe, como já se tem um movimento no centro do país, uma carta magma que não significa codificação, hegemonia ou homogeneidade, que consigamos estabelecer diretrizes básicas dentro de uma saudável diversidade, sabendo conviver de forma amorosa e equilibrada com as diferenças. Nosso muito obrigado, que Xangô nos ilumine, Caô, meu pai, Cabicilê, até a próxima oportunidade.